Eu gostaria de começar lendo Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 8, e diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedras, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais à frente, versículo 11, ele explica: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleitos da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmãos, a pergunta para essa noite é: o que estamos fazendo com a semente que é dada a nós? Nesses tempos de desafios e aflições que estamos passando, como estamos vivendo a palavra de Deus? Mais do que nunca, precisamos pôr em prática os ensinamentos da palavra. Pôr em prática o amor ao próximo, a compaixão, a empatia, servir ao próximo, sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus em nossas ações. Ser e fazer a diferença para os que estão à nossa volta, para a honra e glória do Senhor. Eu me lembro que um dos últimos cultos realizados lá na igreja, o pastor Alessandro finalizava o estudo sobre a vida de Jacó. E ele mostrava o quanto precisávamos enfrentar nossos problemas, os nossos medos, os nossos desafios, a fim de resolvê-los. E a mensagem final foi: Deus não quer um povo covarde. Precisamos verdadeiramente crer no mover de Deus em nossas vidas. Confiar verdadeiramente que só existe um comandante em nossas vidas e deixarmos que ele nos guie. Precisamos pedir sabedoria, capacitação, saúde, força e coragem para seguirmos com o propósito que ele tem para a sua igreja nesta terra. Irmãos, lá em Mateus capítulo 7, 24 e 25, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que a edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então, irmãos, precisamos praticar as boas obras do Senhor. E para compreendermos as boas obras é necessário começar a entender a razão de nossa existência. Em Efésios, capítulo 2, 10, diz assim: Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou a nós. Então, irmãos, qual foi o propósito de Deus ao nos criar? Deus nos criou para a glória dele. Em Romanos 11:36 diz: Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas existem para a glória de Deus, e isso inclui cada um de nós. Deus nos criou para ser glorificado por nós e através de nós. Essa é uma verdade surpreendente e que gera profunda humildade. Ao compreender e aplicarmos isso, toda a nossa vida é transformada. E de que maneira podemos glorificar a Deus? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Praticando boas obras. O que significa glorificar a Deus? Glorificar a Deus é só desistir do emprego e se tornar pastor? A gente só glorifica a Deus verdadeiramente quando a gente fica de pé na igreja e canta os hinos? Deus só é honrado através de nós quando lemos a Bíblia e quando oramos? Existe alguma outra maneira de glorificar a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano? Sim. Jesus respondeu a essa pergunta quando disse em Mateus 5,16. E diz assim: Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Suas obras são como uma luz, e quando essa luz brilha, mostra Deus. Quando as pessoas veem essa luz, não é para que elas olhem para você e digam: ele é incrível, que pessoa impressionante. É para quando eles te olharem, eles olhem e enxerguem a Deus e digam: ele é impressionante. Você não glorifica a Deus somente quando fala sobre ele, quando compartilha o evangelho com outras pessoas, ou quando levanta as mãos no culto. Você glorifica a Deus quando pratica boas obras. O apóstolo Pedro escreveu: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Suas boas obras apresentam a grandeza de Deus ao mundo que nos observa. E o que são boas obras, então? A Bíblia assegura que as boas obras são todas as coisas que fazemos pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Quando Deus salvou você, Ele te deu um coração que deseja fazer bem ao próximo, que de repente você deseja fazer o bem às pessoas, mesmo que isso custe muito caro. Sim, podemos realizar boas obras. Aliás, foi para isso que Deus nos salvou. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, é simples. Deus salvou você para que pudesse praticar boas obras, glorificando-os através delas. Paulo deixa isso ainda mais claro em sua carta a Tito. A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse final de semana, estava conversando com minha mãe e ela estava mostrando para mim um vídeo de uma mulher que conta um fato sobre a vida dela, né? Que ela estava lendo um livro e um trecho desse livro fala sobre gentileza, generosidade, né?
e comenta, cita estudos científicos que mostram o quanto o ato de generosidade, de gentileza, melhora o dia da pessoa, melhora a saúde da pessoa. E esse autor ele propõe um desafio, né, para o leitor. E ele fala: praticar pequenos atos de gentileza no seu dia a dia. E ele pede e dá como exemplo: por que você não paga o pedágio do carro que está vindo atrás de você na rodovia? E essa mulher, ela num dia, ela se pegou nessa situação, lembrou dessa leitura e sentiu no coração que tinha que fazer isso. E ela fez. Pagou o pedágio do carro que estava vindo atrás e avisou. Falou: ó, tô pagando o seu pedágio. O senhor ficou, né, ali meio sem reação e agradeceu ela. E pediu o telefone dela para conversar, né? Bom, ela passou o telefone, foi embora e, enfim, num belo dia, numa bela noite, ela recebe a ligação e era esse senhor que ela tinha pago o pedágio. E ele resolve ligar para ela para agradecer, pois o ato dela o encorajou a replicar esse ato, a replicar uma gentileza. E esse rapaz, esse senhor, ele comenta para ela que num dia ele resolveu pagar o pedágio do carro que estava vindo atrás dele e ele parou para falar para o rapaz e ele acabou descobrindo que esse rapaz era da Bahia, estava vindo para São Paulo, era um pai de família, 5 filhos e estava desempregado. E ele estava vindo para São Paulo para tentar um recomeço com a vida. E eles começaram a conversar e esse senhor, ele ficou comovido com a situação e perguntou para ele: o que você fazia lá na Bahia? E ele falou, né, que era mestre de obras. Ele falou que na hora ele começou a sentir uma emoção e sentiu aquele aperto no coração e falou: me passa o seu telefone. O senhor que pagou o pedágio, ele era engenheiro civil e na hora falou para ele: a gente vai voltar a conversar e eu vou arrumar um emprego para você. Então, irmãos, olha como o agir de Deus é um mistério. A gente não tem capacidade para entender o trabalhar, o mover de Deus. Olha como um simples gesto que uma mulher realizou pode mudar a vida de uma pessoa que muitas vezes nem diretamente vai passar por nossas vidas. Então, irmãos, não há tarefa na vida que não possa ser realizada para a glória de Deus. Devemos enfatizar as boas obras em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. Se podemos glorificar a Deus em todas as áreas, então deve ser glorificado a Deus em todas as áreas. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, qual terra estamos sendo para as sementes que estão sendo lançadas em nossas vidas? Onde e como estamos semeando? Irmãos, que não deixamos acabar ficando acomodado em nossas seguranças, como o pastor citou, que não ficamos reclusos aguardando tudo se resolver, morrendo pelo nosso egoísmo, aguardando apenas pelos milagres e pelo agir de Cristo, através da sua misericórdia e do seu amor. Deus não precisa e não depende de nós para nada. Deus não precisa de nossa generosidade. Como o pastor citou, Deus foge à regra. Ele não precisa do bem para gerar o bem.
mas Ele é tão bom que permite que façamos parte de sua obra. Ele nos criou para sermos instrumentos, ferramentas de seu mover, e assim darmos frutos nas boas obras. Irmãos, devemos louvar, glorificar, adorar ao Senhor em todas as coisas, em espírito e verdade. Devemos lembrar de orar pelo irmão, pelos necessitados, se dispor ao próximo. Devemos pedir perdão, sabedoria, discernimento. Precisamos pedir capacitação e amadurecimento. Precisamos seguir espalhando o Evangelho de Cristo, sendo ela através de uma mensagem, de um louvor, um versículo, e em nossas atitudes. Irmãos, que possamos despertar o interesse do próximo pelo nosso agir, que os que estão à nossa volta possam se perguntar: por que no meio de tantas aflições ela continua firme, forte, transbordando de amor, graça e esperança viva? Servir, irmãos, não é conforto. Não é servir ao próximo apenas quando temos tempo, condições, segurança. Servir é amar o próximo, é estar disposto ao próximo sem olhar a quem, sem medir esforço para que seja executada a tarefa. Fazer por amor não é fazer pensando em qual vantagem poderá receber. Mais vale dar do que receber. Então, irmãos, eu só queria completar essa mensagem lendo Mateus 25, de 34 a 40. E diz assim: então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que o Espírito Santo quebrante nossos corações e nos conduza com sabedoria e segurança, para que a palavra de Deus, o amor e a sua misericórdia se espalhem nos corações. Que possamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, que Ele nos fortaleça, que a nossa fé cresça, amadureça e que tua palavra crie raízes em nossos corações. Boa noite, irmãos. Amém.